Boa tarde a todos. Tem luz aqui em cima? Eu agradeço. Aqui. Então, pessoal, tudo bom? Para minha surpresa, eu venho de Simões Filho, né? E aí, quando eu venho pelo Bonocô, ao invés de subir pelo nosso Hora da Conceição, morei aqui durante muitos anos, eu subo por uma ruazinha que sai aqui na Daniel Lisboa. Quando eu vim no Bonocô, que fui entrar, sinto muito, estamos em obra, foi interditado esse trecho aqui. Você sabe qual é o trecho que sai aqui? Aí eu tive que ir por Brotas, pegar engarrafamento ali do Alexandre Maltês, aquilo tudo, aí me fez eu chegar atrasado por isso, porque chegando por aqui eu estaria aqui 3 minutos antes do horário. Porém, com esse previsto que fechou, vocês sabem o que está acontecendo aí? Alguma obra naquela rua? A gente só por não ser fechado e não diz. Isso, e você só sabe quando chega, você vê a barreira que não permite que isso vá. Ele corta um caminho maravilhoso, você sai de todo o engarrafamento que está aí no meio do caminho. Então vamos lá. Como a gente sabe, o tema de hoje é que foi sugerido a parábola dos 2 filhos. Quando fala-se parábola de 2 filhos, já leva a 2 considerações, porque essa parábola dos 2 filhos, ela tem esse mesmo nome, tanto no evangelista Lucas, que é a mais conhecida por todos nós, que é chamada parábola do filho pródigo. Por que parábola do filho pródigo é modificada para a parábola dos 2 filhos? Porque quando fala-se da parábola do filho pródigo, acredita-se que só está se falando a respeito do filho que saiu e que pediu ao pai os recursos da sua parte da herança para viver no mundo. Então, quando fala o filho pródigo, é aquele esbanjador, é aquele prodigalizador que pega o dinheiro e dilapida o patrimônio do seu pai. E vocês sabem, e se não sabem, eu espero que vocês leiam, a parábola do filho pródigo só está em Lucas, como a parábola dos 2 filhos só está em Mateus. Essa parábola dos 2 filhos parece uma miniatura da parábola do filho pródigo, porque Lucas escreve para os gentios. Por que Lucas escreve para os gentios? Lucas não foi um apóstolo do Cristo. Ele conviveu com Saulo de Tarso, e nas andanças com Saulo, Saulo gostaria muito, como Paulo, escrever os evangelhos, só que não teve tempo, foi assassinado em Roma. E ele pedia a Lucas que fizesse isso. Lucas, como Esculápio, médico, foi encontrar-se com Maria, a mãe de Jesus, e mais do que Lucas escreve, é muito mais sobre o que ele ouviu das narrativas de Maria de Nazaré, que é a mãe de Jesus. Por isso que é um evangelho bem intimista. E foi escrito por gentios, que Paulo de Tarso era o apóstolo dos gentios. Já o evangelista Mateus, ele escreve para o povo judeu, porque Mateus, ele era judeu, e como judeu e publicano, ele simplesmente vai fazer um trabalho de escrita, ele era muito erudito, e ele escreve justamente, é Levi, né? Mateus e Levi, a mesma pessoa. Ele vai escrever para o povo judeu. E lá em Lucas, você vai ouvir falar de Deus. Já em Mateus, você não ouve falar em Deus, você vai ouvir falar o reino dos céus. Quando vocês ouvem Mateus falar em reino dos céus, é porque os judeus não usavam o nome de Deus em vão. Então Mateus vai fazer toda a sua interpretação, ou melhor, toda a narrativa do que o Cristo disse, mas não usa o termo Deus, vai usar o termo reino dos céus. Lucas pode usar o termo Deus. Então esse introito é fundamental para que vocês entendam, porque até para mim, eu fiquei me pegando, é a parábola dos 2 filhos, qual? A comum, que nós normalmente falamos, é a parábola do filho pródigo, que eu gosto muito de falar, porque eu tenho estudado essa parábola, e eu estudei recentemente um livro da benfeitora Joana de Ângeles, chamado Em Busca da Verdade, que é toda uma interpretação da parábola do filho pródigo. É um livro maravilhoso, com a linguagem profunda, da psicologia profunda, com a psicologia espírita e a psicologia transpessoal. Ela pega, interpreta, disseca toda a parábola do filho pródigo de uma forma assim que me agrada. Como psicoterapeuta, é óbvio quando ela usa a linguagem do eu, do self, do ego, das personas, da sombra, dos arquétipos. Isso me agrada porque é uma leitura da psicologia que a gente tem estudado para interpretar esses ensinos do mestre. Então a primeira coisa que vocês têm que saber é, a parábola então está em Mateus,
eu pego aqui o Evangelho interpretado, ou traduzido, melhor dizendo, por Haroldo Dutra, e lá em Mateus, que é justamente no capítulo 21, que é o versículo de 28 até o versículo 32, o que é que Mateus vai trazer da narrativa? Eu vou ler a parábola e vou contextualizar para vocês. Diz assim: parábola dos 2 filhos na vinha. Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e aproximando-se do primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Em resposta ele disse: não quero. Naquela época, um filho dizer ao pai que não quer trabalhar na vinha é um absurdo, Como é um absurdo um filho, como na parábola do filho pródigo, repito, que é em Lucas, a parábola dos 2 filhos é em Mateus, ou parábola dos 2 filhos na vinha. Lembre-se, a parábola do filho pródigo também é chamada de parábola dos 2 filhos. Por que dos 2 filhos? Eu não acabei a explicação. Porque o filho que vai é chamado pródigo. Ele vai, dilapida o patrimônio que o pai entregou, mesmo não sendo correto, como aqui dizer que não vai trabalhar na vinha, é um absurdo, seria motivo de execração, não, de, como é que chama? Deserdar, né? Deserdar o filho, né? Esse termo? Seria motivo, eu deserdo você, seria um motivo de deserdar aquele filho, ele não seria reconhecido pela comunidade. A comunidade da época eram pequenas famílias que viviam num clã, numa determinada estrutura da cidade. Não era a cidade de Salvador, a cidade do Rio de Janeiro, eram pequenas cidades. E esses filhos dizerem isso, que não quer trabalhar na vinha do pai, é um absurdo. Como na do filho pródigo, a mesma coisa. O filho pedir para o pai, em vida, o patrimônio que cabe quando o pai desencarna, quando o pai morreria, que ficaria a parte para os seus descendentes, aí sim é cabível. Mas ele vivo, você pediu: meu pai, eu quero a parte aí das minhas terras, dos meus dinheiros que eu tenho direito, com o senhor em vida. O pai generoso, porque é simbólico, por isso que Jesus fala através de parábolas, porque as parábolas elas atuam em qualquer momento da história, que é uma narrativa pedagógica. Porque se você fala em 2024 anos atrás sobre a parábola do filho pródigo, ela pode ser lida de um jeito. Se você fala da parábola do filho pródigo agora, ela pode ter tido uma nova interpretação, como nós temos a partir do Paracleto, que é o Consolador prometido, que é o Espiritismo, que nos dá subsídios para interpretar melhor o que Jesus diria sobre a forma de parábola. Então, por que ele fala sobre parábola? Porque a parábola é atemporal. Em qualquer momento da história, você pode lê-la de acordo com o grau de aprimoramento e de evolução que aquela comunidade que teve acesso à passagem que Cristo disse, interpretaria de um jeito diferente. Como você, podendo estar naquela época, atrasado evolutivamente, recebendo aquela história, recebe de um jeito, mas podia ter ela, que lá naquela época estava num outro grau evolutivo, digamos, que na parábola, quando Jesus disse, ela interpretou com um jeito muito mais abrangente. Vocês compreendem isso? Ele falava para pescadores, para jardineiros, para agricultores, para pessoas simples. Se ele usasse uma linguagem muito rebuscada, ele não chegaria aos corações de alguns daqueles que o seguiam e não tinham maturidade espiritual, nem evolutiva, para compreender o que estava sendo dito por Jesus. Na forma de parábola, eu narrando uma parábola aqui agora, o senhor interpreta de um jeito, esse jovem interpreta de outro, Senira interpreta de outro. Vai depender do grau de evolução que cada um de vocês se encontre e vai abstrair, ou vai conseguir extrair da passagem, da história que eu vou narrar, um exemplo, de várias formas. Então, como Jesus era um pedagogo, era um filósofo, era um terapeuta por excelência, ele lidava com as almas humanas, com as suas dificuldades, com as suas limitações, e ele precisava ser o mais pedagógico possível para não deixar ninguém de fora do que ele queria trazer para a comunidade. Então a forma de parábola é uma forma especial de acessar o outro a partir de um lugar em que o outro provavelmente não acessaria se não fosse feito de forma parabólica. Está claro isso? Então parábolas são formas de ensino
muito mais aceitável, muito mais horizontal, melhor dizendo, muito menos vertical. Vertical seria eu de cima para baixo, falo de um lugar de meu pretenso saber, numa linguagem profunda e complexa, que não atinge quase ninguém. Se eu falo de uma forma parabólica, a criança interpreta de um jeito, uma pessoa mais evoluída espiritualmente interpreta de outro, uma pessoa medianamente evoluída vai interpretar de outro. Então, primeira dica é isso, a parábola do filho pródigo seria mais condizente, como vários autores denominam, a parábola dos dois filhos. O que foi o que dilapidou o patrimônio e foi comer com os porcos e percebeu, poxa, meu pai, ele trata muito melhor os seus serviçais do que a mim, que estou aqui agora, longe dele, comendo com os porcos essas bolotas. Eu vou voltar e vou dizer a ele, olha pai, eu quero que você me trate como seus serviçais, porque eu não mereço ser considerado seu filho, porque fiz o que fiz. Esse filho, ele é justamente a nossa sombra, é aquilo que vivemos do nosso nível, do que não nos conhecemos, e vai viver as paixões humanas. Ele viveu as frivolidades com as meretrizes, foi viver a jogatina, foi viver o prazer de viver. É isso que a parábola traz. Mas ele se arrepende e volta para esse pai amoroso, que é Deus simbolicamente, como se fosse o self, como se fosse o arquétipo, ou como se fosse a nossa consciência maior, que habita em cada um de nós. Ele retorna ao pai, mas na linguagem para vocês ficarem mais acessível, tem o pai que deu o patrimônio para o filho ir, como se fosse Deus, e recebe de volta, fazendo o quê? Matando o melhor novilho, botando sandálias nos pés do menino, que abusou do dinheiro dele, botou anel no dedo e mandou vir fazer uma festa. O couro comeu. Só que o outro que ficou, por isso que é dos dois filhos, que não é muito olhado dentro da passagem, é tido como um que foi bacana. Pelo contrário, porque termina com essa fala dele. O que ficou vai dizer assim, poxa meu pai, eu estou aqui com o senhor que nunca me afastei de ti, e o senhor foi capaz de matar uma ovelha, ou um bezerrinho aí, peba, para ele que tocou o terror, gastou, tomou cachaça, foi pegar as meretrizes, você faz isso? Aí o pai olha para ele e fala assim, o pai compassivo, o pai amoroso, o pai que não julga, o pai que compreende, meu filho, você esteve sempre ao meu lado, tudo que é meu é seu, e nunca lhe faltou, mas esse nosso irmão, nosso filho, meu filho, estava morto e viveu, vamos recebê-lo com júbilo, com grande contentamento por ele ter voltado, ou seja, ele despertou a consciência para o que seria o mais essencial na vida. Perceba, Lucas traz essa parábola que é uma das mais ricas. Alguns estudiosos, exegetas e hermeneutas do Evangelho vão dizer que a parábola do filho pródigo, ou a dos dois filhos, poderia ser considerado um evangelho dentro do Evangelho. Se a gente ficasse com a parábola do filho pródigo, teria ali um grande manancial de ensinamento para toda a humanidade, como as bem-aventuranças ou o Sermão da Montanha, como Gandhi disse, se tivéssemos perdido todos os livros sacros do mundo e se só restasse o Sermão da Montanha, não teríamos perdido nada, porque através do Sermão da Montanha ergueríamos um novo tratado de ética e moral civilizatório para qualquer época da humanidade. Então, alguns falarão que a parábola do filho pródigo ou dos dois filhos em Lucas é um evangelho dentro do evangelho. E a parábola dos dois filhos na vinha, dizem alguns estudiosos, que é como se fosse um resumozinho da parábola do filho pródigo, porque Lucas não viveu com Jesus, Mateus viveu com Jesus. Mateus bebia na fonte, tanto que as bem-aventuranças e o Sermão da Montanha é escrito totalmente numa sequência por Mateus, já os outros não. Você vai ver que as bem-aventuranças são colocadas em passagens aleatórias, entre aspas, né? Dentro do evangelista Marcos, dos outros evangelistas que escreveram sobre as bem-aventuranças. Então perceba, Jesus vai dizer isso, e a gente já tem aqui um ponto: largar o pai, pedir os bens dele em vida, um absurdo, e esse menino fez na do filho pródigo, e esse aqui é a mesma coisa, venha trabalhar na minha vinha, é uma intimação. Ele não podia dizer eu não vou, e ele disse eu não vou, e eu vou fazer a interpretação para vocês. Então ele diz: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Aí em resposta ele disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi.
aproximando-se do outro, só são 2 filhos, disse a mesma coisa. Em resposta, o outro disse: eu vou, Senhor, e não foi. E aí? Um disse: eu não vou, não quero, e foi. O outro disse: eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Dizem. Aí eu respondo daqui a pouco. Onde é que Jesus traz isso aqui? Eu não tenho de cabeça, porque minha memória não é boa. Porém, eu vi escutando alguns autores, eu ouço para fazer minhas palestras, não só o livro, eu leio o livro, eu vou ler aqui também tem em Caibá Schutel, eu podia ler aqui o que Caibá fala, parábola dos 2 filhos, está bonitinho aqui, e ele dá a interpretação dele. Eu posso até trazer no final o que Caibá, na Parábolas e Ensinos de Jesus, traz sobre essa parábola. Só que ele não traz essa contextualização que eu ouvi Haroldo Dutra, Arthur Valadares, Divaldo, outras pessoas dando algumas interpretações que me ajudaram a trazer isso para vocês aqui de forma esmiuçada. Porém, vocês precisam depois estudar também. Vocês entendem isso? Que palestra nesse modelo aqui que a gente faz, ela é muito pontual. Não dá para a gente ficar no movimento espírita vivendo assim, só de palestras. As palestras são legais, porque aqui vocês estão parando para refletir, vocês estão num laboratório aqui, que é um hospital, que está sendo tratado. Eu não sou contra a palestra, eu faço palestra há mais de 13, 14 anos. Mas eu sinto que palestra fica, às vezes, dando a vocês, os mais desavisados, a certeza de que estão estudando, de que estão, eu estou no espiritismo, e fica parecendo nossos irmãos, protestantes ou católicos, sem ser uma crítica, mas é uma constatação, que vão à igreja no domingo, tomam a hóstia e não vivem o evangelho, que também tem muita riqueza no protestantismo e no catolicismo. Não é exclusividade o evangelho de nós espíritas, pelo contrário, nós viemos trazer a revelação. A terceira revelação veio tirar a alegoria e a forma simbólica ou a forma velada que Jesus precisou dizer no momento histórico que ele passou. Então vocês aqui precisam se aprofundar, como Senira está se aprofundando comigo há quase, eu tenho 24 anos e agora lembro de mim de Peixinho, né? É a minha primeira exposição pública depois da partida desse referencial para mim, como um pai espiritual, como um mestre que foi para mim, como meu professor na residência em medicina social, como alguém que realmente transformou minha vida. Se eu puder dizer assim, fora da minha família, 2 grandes homens que mudaram a minha vida, Dr. Ildefonso do Espírito Santo, um amigo e irmão que faleceu com 90 e poucos anos, e agora Dr. André Luiz Peixinho, médico, filósofo, psicólogo, que para mim foi um baque para toda a comunidade espírita, da forma que foi, mas para ele partiu como ele gostaria, sem muito estresse, sem ter que ir para o hospital, sem ter que ficar entubado, sem ter que ficar passando por uma convalescência de longo tempo, defiando em cima de uma cama, sendo manejado de um lado e por outro por seus alunos de medicina, ou pelos colegas enfermeiros, fisioterapeutas e outros mais. Ele foi, como ele dizia antes numa palestra, vazou, ou seja, ele nadou, foi para o universo das infinitas possibilidades. Então, quem não conhece André Luiz Peixinho, é bom que vocês vão agora, claro, depois que a pessoa parte, depois que desencarna, se interessem em ouvir as palestras dele. Eu convivo com ele, convivi e vou continuar convivendo há 24 anos, desde o ano 2000, 1999-2000, que eu entrei na FEB, na Sociedade Holon, e muito do que eu penso hoje é fruto do que eu colhi naquela fonte inesgotável de sabedoria, um verdadeiro gênio para mim. Ele dizia, Flávio, às vezes um gênio para você, porque uma ameba, claro, se eu sou uma ameba, vai ver num cara como ele um gênio. Eu sei que ele falou de uma forma alegórica, ele falou de uma forma simbólica. Eu sou uma ameba realmente diante dele. Então, para mim ele é um gênio, mas para ele falou, gênio é Amit Goswami, gênio é Ken Wilber, gênio é Dr. Elzio. Ele teve contato com esses outros grandes homens e para ele dizia que gênios são eles. E para mim, gênio é ele. Porém, esse gênio partiu, mas continua vivo em nossos corações, porque aqui quem conviveu com André Luiz Peixinho pode ter certeza que foi uma experiência, uma das mais transformadoras, e para mim hoje eu digo que foi uma grande gratidão à vida, a Deus, me permitir viver no planeta, no mesmo momento histórico que André Luiz Peixinho, e poder ter convivido com ele durante 24 anos ininterruptos, salvo o período de pandemia, porque ele ficou recluso, todas as segundas-feiras, naqueles encontros com a sabedoria universal,
e hoje continuo com minha amiga minha amiga Senira, com nossa querida Eleonora Peixinho. Continuamos estudando, levando o legado dele, tentando vivenciar minimamente o que ele nos trouxe de uma forma, como estudioso, leitor de mais de 5.000 livros, fez o que fez e trouxe para a gente, destrinchando tudo que ele conseguiu amealhar de conteúdo ao longo desses anos de militância no movimento espírita, para trazer assim como um verdadeiro pai, como um peixe maior, como um pássaro que coloca na boquinha do filho aquela sementinha, ou que coloca lá dentro a minhoquinha, para que a gente possa se nutrir. Foi isso que Peixinho foi. Então eu falo hoje porque ele partiu no dia 30 de março, no sábado de aleluia. Foi sepultado o seu corpo, o seu jumentinho, o seu escafandro, o seu ergástulo carnal, ou, na linguagem da benfeitora Marta, um estojo de cartilagens e de ossos, que eu tive o prazer de estar ao lado daquele estojo e honrar aquele estojo, tocando na sua testa, podendo dizer: gratidão, mestre, por tanto que você me deu. Eu sei que você não está aqui, você já partiu, já está no outro nível de consciência, vai ficar preso a esses despojos, porque tudo que ele viveu na prática, como um verdadeiro homem de bem, é claro que esse homem não poderia estar preso naquele lugar ali, onde todos homenageavam a ele, fazendo jus à sua trajetória como espírito que é e que continua sendo no além, levando consciência para tantas pessoas que deverão, ou que terão a possibilidade de conviver na presença desse cara. Então eu queria deixar aqui esse registro formal, publicamente, já que hoje é a primeira palestra que eu faço. Vou fazer outra agora às 7h30 na Casa do Caminho, lá também vou homenageá-lo, porque é o primeiro movimento que eu encontro com a comunidade espírita, ou seja, nesse lugar de palestrante, expositor, e foi ele quem me incentivou a fazer isso. Se hoje eu estou aqui na tribuna espírita, se hoje eu estou aqui falando de temas evangélicos, foi André Luiz Peixinho quem me incentivou, quando há mais de 15 anos atrás eu dizia a ele: André, ele falava comigo num grupo: você vai começar a fazer palestra quando, meu filho? Eu digo: Peixinho, como é que eu vou fazer palestra de coisas que eu não vivo? Porque eu já estudava com ele ali há mais de 10 anos, eu tenho 24 anos lá na FEEB, já eram 10 anos estudando com ele, ouvindo toda segunda-feira ele falar, estudando a codificação. Ele: você não acha que já está na hora de você começar a levar o conhecimento? E aí entra de acordo com a parábola do que eu estou falando hoje, dos 2 filhos na vinha. Já, olha a ponte que eu fiz sem querer, olha que conexão, a inspiração divina. Então, vai se conectar com o tema. Quando é que você vai, meu filho, botar a serviço da vida esses conteúdos que você vem adquirindo ao longo desse tempo? Eu digo: Peixinho, eu leio o Evangelho, mas não vivo aquilo não. Eu li o Livro dos Espíritos algumas vezes, mas não consigo botar em prática aquilo não. Eu li todos os livros de André Luiz, mas não tenho como viver aquilo não. Eu já estava lendo muita coisa, estudando muita coisa, mas não estava vivendo. Eu estava lendo, intelectualmente crescendo, porém, moralmente, lá atrás, como hoje me encontro, um pouco melhor do que ontem, e hoje, pior do que amanhã. Amanhã estarei melhor do que hoje, não tenho dúvida disso. Hoje não tenho culpa, eu já consigo olhar para dentro de mim, esse convívio com ele, com André Luiz Peixinho, no encontro com a sabedoria universal, com a minha Leonora Peixinho, minha outra mestra. Os 2 homens foram a Leonora, os 2 homens foram Peixinho e Delfonso, e as 2 mulheres, a Leonora Peixinho, e aqui as grandes mães que eu tive na Cobem, que foi Nádia e nossa querida Isaurinha, que eu também honro e agradeço muito a passagem delas 2 na minha vida, que foi que me deram regra e compasso quando aqui adentrei em 1997 e cheguei aqui em 96, e que, recebido por elas nos grupos de estudo, foi que eu consegui fazer minha trajetória. Então, 2 grandes homens, André Luiz Peixinho e Delfonso do Espírito Santo. Mulheres, Eleonora Peixinho e Nádia Isaurinha, 3 no caso, porque foram que me deram toda a base para eu me sustentar. Eu não vou falar de minha mãe e meu pai, porque eles são ao concurso. Eles 2 não estão nesse nível de pessoas que eu poderia reverenciar, porque eles estão num lugar que é inatingível por qualquer outro que não sejam meus pais. Eles eu honro e agradeço, porque foram eles que me deram a vida, e a vida é o bem maior. Por mais que os outros tenham me dado outras coisas, eles me deram a vida. Então a honra a meus pais, ela nem cabe ser colocada aqui. Então, quando ele dizia aquilo: vai, meu filho, e leva, eu digo: ô Peixinho, e aí faz como? Quando eu chegar numa tribuna como hoje aqui, que hoje eu me sinto mais confortável em falar de temas que às vezes eu não vivo, mas na época era difícil. Eu estava muito ainda emaranhado no lodaçal das mazelas morais que me ocupavam a mente e minha vivência, só que eu não tinha estrutura psicológica para olhar para aquilo e dizer assim: ok, você está na sua melhor versão, você é um ser humano comum e imperfeito, ou perfectível, no processo de aprimoramento intelecto-moral.
Eu não podia exigir de mim ontem o que eu sou hoje, e nem vou poder exigir de amanhã de mim o que eu estou sendo agora. Cada vez mais eu evoluo, eu estou evoluindo. Meu processo de evolução é constante, pode levar séculos. E ele disse assim, ele arremata e diz assim, e eu finalizo essa participação dele nessa fala, porque faz parte da minha exposição de hoje, essa lembrança. Ele disse, olha, se você precisar começar, se você ficar esperando, melhor dizendo, viver o que você está estudando, você nunca começa. Comece, e no fazer você vai se aprimorando e vai se melhorando. Eu digo, meu Deus, é mesmo? Enfrente a vergonha de falar de amor, de caridade, de perdão sem perdoar, de falar de fraternidade sem ter como ser fraterno, de falar sobre solidariedade sem ser solidário, de falar de indulgência com as faltas dos outros, como se fosse a caridade no sentido amplo, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão às ofensas, sem ser caridoso. Em falando, um dia você vive, porque está lá em Leon Denis, está na codificação, o crescimento intelectual antecede o moral. Você não tem como crescer moralmente sem crescer intelectualmente. Uma coisa está atrelada à outra, podem caminhar concomitantemente. Ele disse isso até nesse início de mês de março, ele dizia isso, a informação não garante a evolução moral, mas sem ela você não evolui. Vou repetir, quem quer evoluir moralmente precisa ter informação, precisa ter conteúdo. Sem conteúdo não há como crescer moralmente. Porém, o conteúdo intelectual, como muitos temos aí pelo planeta, evoluidíssimos intelectualmente, grandes pensadores, filósofos, políticos, estudiosos, cientistas, no topo do crescimento intelectual, mas a moral, às vezes lá embaixo. Mas eles, para serem moralmente evoluídos, precisaram evoluir intelectualmente, e vão chegar lá, queiramos ou não. Então aquela fala do mestre Peixe, do meu pai espiritual Peixinho, me fez eu sair na zona de conforto, e a partir daquele dia, eu comecei a falar para 5 pessoas, para 10 pessoas, hoje falo para 500, 700 pessoas, sem temer que aquele público me julgue, me veja no trânsito transgredindo, passando, como hoje, agoniado, quando eu entrei aqui, que eu vi aquilo fechado, ah meu Deus, que merda, dei nome, sou ser humano comum, que aí veio a euforia, quase eu bato no carro, aí o cara buzinou, eu digo, ah, pro Satanás, aí o ser humano em mim vai vir à tona, é nessa energia que a gente está vivendo, o ser humano comum, eu não sou perfeito, e nem tenho pretensão de ser, mas fui respirando, calma, você vai fazer uma palestra, calma, aí sobe a ladeira do Bonocô engarrafado, aí quebra por aqui, aí bi, aí o pessoal no Cidade Maltês parado assim, buzinando, sai Satanás, então eu estou ali no meu lugar do humano que eu sou, do ser humano comum e perfeito, ao mesmo tempo, posso deixar lá atrás aquilo, e hoje está sendo aqui, nesse espaço, trazendo consciência para vocês, não deixo de ter em mim aquilo que eu acabei de revelar, eu sou luz e sombra, mas em temendo aquilo que eu ainda estou, ou aquele lugar que eu não gostaria de estar, mas ainda estou, que eu acolho em mim, por saber-me comum e perfeito, não é por isso que eu vou paralisar-me, e vou esperar estar perfeitamente equilibrado moralmente, para poder falar de temas que intelectualmente eu consiga alcançar e divulgar, e atingir alguns corações a partir da minha fala. É óbvio que aí sim, quando eu estiver vivendo o pensar, o falar e o agir, eu serei congruente e coerente com tudo que eu estou estudando, aí eu estou bem, eu estou no nível do que eu gostaria, que é a perfeição, ou a minha designação pessoal. Mas enquanto eu não estou lá, eu vou falando, eu vou sendo o trabalhador da vinha, que vai colocando a serviço da vida aquilo que a gente vem recebendo, porque é no lugar da experiência da troca que você amadurece, é aqui que a gente cresce. Então na parábola, o primeiro filho disse que eu vou, e não foi, e o segundo filho disse assim, o primeiro falou assim, eu não quero, e foi. O segundo falou, eu vou, e não foi. Por que Jesus traz isso? É um contexto onde ele tinha acabado, antes de viver essa experiência, com os fariseus e saduceus, dentro do templo dos vendilhões, aquela passagem onde ele sai, aqui a casa de meu pai, não faça daqui vendilhões, não faça daqui comércio. Obviamente que os saduceus e os fariseus, lá na época dos templos de Jerusalém, tem 3 passagens: o átrio, onde tinham as pessoas que ficavam de todas as religiões, os gentios, pessoas de outras religiões poderiam estar ali, até para ter contato com a palavra, porque Jesus era judeu.
Tinha o segundo espaço, que era o sacerdote, que era o lugar dos homens santos. E tinha um outro espaço, que era mais a fundo, que só ficava aquele que era o grande sacerdote. O grande sacerdote só podia ocupar aquele espaço ali. Digamos, aqui só o grande sacerdote, aqui o salão, aqui nesse púlpito, os sacerdotes de um modo geral, e aí a galera. Era nesse lugar que a pessoa estava vendendo. Jesus saiu, no momento que relatado como um momento de fúria: saia daqui, a casa de meu pai, aqui é uma casa de oração, e não a casa de comércio. E aí os fariseus falaram assim: quem é você para ter autoridade para fazer isso aqui? Aí Jesus parou e olhou. Como a forma de ensino é por parábola, o que é que ele fez? Ao invés de dar uma resposta, Senira, ele fez uma pergunta. Porque a maiêutica socrática, que vem do grego, que é parir a ideia, Sócrates trabalhava com a maiêutica, ele pegava seus discípulos e falava assim: o que é que você pensa sobre isso? Peixinho fazia isso muito, o tempo todo, provocava com pergunta, e aí você ficava doido, porque ele é um filósofo, médico, psicólogo, apertava seu juízo. Ele, o que é que ele quer dizer? Aí perguntava uma coisa, entrava no contraditório. Pois é, ele não dava a resposta pronta, ele fazia com que você parisse a verdade que está dentro. Então a mesma coisa Jesus fazia, ele usava a maiêutica, ele sabia que os caras eram hipócritas, eles eram sepulcros caiados. O que é que ele fez? Ele jogou assim: olha, o que vocês acham então que João era, João Batista? Ele faz uma pergunta, porque João Batista era tido pela população como um profeta, mas eles, os saduceus e os fariseus, eles não acreditavam em João como sendo um profeta. Presta atenção, João Batista não é João Evangelista, é João que foi decapitado a cabeça e entregue numa bandeja. É ele que batizou Jesus, que falou que não tinha nem nível para poder lavar as sandálias, que dirá batizar Jesus, mas Jesus: faça-se cumprir, é preciso que você me batize para cumprir as escrituras. Então esse João Batista perguntou: vocês acham que ele é quem? Os sacerdotes falam assim: eu não sei. Ao invés de dizer que sabiam que ele era um homem, que era um profeta, se dissesse Jesus iria explicar, se dissesse eu não sei Jesus, eu acho que ele é um homem, também explicaria. Eles disseram não, preferiam ficar na berlinda, em cima do muro, não responderam. Aí Jesus falou assim: se vocês não sabem, eu também não vou dizer nada. Como quem diz assim, não vou dizer por que eu estou fazendo isso no tempo dos vendilhões, porque eu estou expandindo, estou expulsando todo mundo, porque ele era o Messias, ele era o enviado de Deus, que veio trazer a revelação, ou melhor, a segunda revelação. Então, como os fariseus não disseram que João Batista era uma pessoa do reino dos céus, eles preferiram dizer que não sabia. Jesus aproveitou aquilo e falou assim: já que você não sabe, eu também não vou dizer. E aí, vem com essa passagem. Antes também tinha da figueira seca, figueira estéril. O que é figueira estéril? É a figueira que tem um monte de flor, folha, mas não tem fruto. A figueira estéril é a passagem do Evangelho, vocês lembram? A figueira que secou, que Jesus mandou secar, porque não tinha como produzir frutos. Então ele vinha dessa figueira, da passagem da figueira que secou, falou da passagem do tempo dos vendilhões, e ele vai e arremata com isso aqui. E aí eu finalizo, para vocês entenderem o contexto e saberem quem é o primeiro filho e quem são os segundos filhos. Ele diz: qual dos dois fez a vontade do Pai? Perguntou a quem? A quem ele perguntou isso? Ele estava conversando com quem aqui? Jesus, quando deu essa parábola dos dois filhos, eu acabei de dizer, ele estava conversando com quem? Com quem? Com quem ele estava conversando? Jesus? Eu não estou dizendo que essa parábola dos dois filhos da vinha veio depois de dois contextos. Veio da passagem da figueira aqui que secou e veio da passagem do templo dos vendilhões. E ele estava falando para quem na dos vendilhões? Para os fariseus, para os saduceus, para os doutores da lei, que eram, na verdade, hipócritas. E aí Jesus pega, não responde, já que eles não disseram que João Batista era um enviado de Deus. Na linguagem de Mateus não é Deus, é enviado dos céus. Lucas usa Deus porque trabalhava para os gentios. Mateus usa céus porque falava com os judeus. Ele pega e diz assim: não vou responder não, eu vou jogar uma parábola. Aí joga nos peitos dos caras, dos fariseus, isso aqui que eu acabei de ler. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e aproximando-se do primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Em resposta ele disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi.
Aproximando-se do outro, disse a mesma coisa. Em resposta, ele disse: eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Perguntou aos fariseus, aos saduceus, aos hipócritas. Dizem: o primeiro. Jesus lhes diz: amém, assim seja. Vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem nos reinos de Deus, pois João veio até vós, João Batista, no caminho da justiça, e não credes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, não vos arrependestes depois para crerem nele. É uma linguagem parabólica, alegórica. Se a gente não interpreta como eu estou fazendo aqui, a gente fica voando. O que é que Jesus disse disso mesmo? Aí ficou claro para vocês. Termina agora, né? Tem que terminar? Vai ter aquela exposição que tem de... Não, você vai... não tem aquele negócio da interação com o público mais não? Então, graças a Deus, eu estava correndo, porque eu sabia que era até 3h45, né? Eu tenho mais quantos minutos? Até 16 horas. Eu tenho mais 10 minutinhos? Calma, respira. Senhor, eu pensei que estava aqui, eu sei que aqui na Cobem é tudo direitinho, dentro do horário. Aí quando começa a pessoa a levantar, eu digo, meu Deus do céu, que termina, você está falando demais. Aí eu estava na correria, não, então eu posso finalizar com chave de ouro. Calma, dá para finalizar com chave de ouro. Então vamos lá. Quem são então esses publicanos e as prostitutas? É o primeiro filho que disse, não quero, e foi? Ou é o segundo filho que disse assim, sim, e não foi? Pergunto a vocês. Os publicanos e as prostitutas são quem na parábola? O primeiro. Quem são o segundo que diz sim, Senhor, e não vai? Fariseus. Pronto, me arrepiei toda agora. Pronto, fechei minha palestra. Os fariseus e os saduceus, eles eram doutores da lei, sabiam muito sobre a Torá, porque bebiam na fonte de Moisés. Mesmo sabendo daquilo, foram incapazes de reconhecer João como sendo o enviado para preparar o terreno para Cristo chegar. Eles não tiveram competência de serem generosos com os gentios. Eram sepulcros caiados, na linguagem do Evangelho, brancos por fora e podres por dentro. Quando ele traz a parábola dos dois filhos na vinha, ele está mostrando que o pai mandou vocês virem preparar o terreno e vocês se perderam. Estão julgando, criticando, são tidos como povo escolhido e não entenderam nada, como hoje a gente vê lá, com todo respeito, a questão de brigar por um pedaço de terra, como se a terra prometida fosse a terra, chão. A terra prometida é o reino sagrado, onde verterá o leite e o mel, da bem-aventurança, do Deus único, do Deus da crença no único Deus, que é o grande papel dos hebreus, do povo judeu, que trouxe o monoteísmo para aquele povo pagão, aquele povo que cultuava os vários deuses do panteão romano, do panteão grego, das mitologias. Então teve um papel fundamental. Leiam o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, inequívoco o papel que os judeus tiveram para a crença no único Deus, mas se perderam na forma, se perderam naquilo que era o externo, as exterioridades, o verniz social. E aí Jesus dizia, poxa, vocês estão aí que sabem tudo e são incapazes de perceberem que João era o grande enviado, como diz no final, e pois João veio até vós no caminho da justiça e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas, quem eram os publicanos e as prostitutas? E pode exemplificar, creram nele. Vós, porém, vendo isso, não vos arrependestes depois para crerem nele. Um exemplo de publicano, Dr. Bezerra de Menezes, foi publicano, cobrador de impostos. Os publicanos, que era Zaqueu. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar tua atenção. A música é linda, né? Essa música é linda, é evangélica, mas no catolicismo, no espiritismo, ela é bem cabível. Zaqueu, pequenininho, subiu no sicômoro e olhou. Aí desce daí, Zaqueu, que hoje entrarei na tua casa. O pessoal, Pedro, vai entrar na casa de um publicano, ele é um cobrador de impostos, o pessoal judeu tinha raiva, porque cobrava os impostos, e ele era, Zaqueu, judeu também, né? Só que trabalhava para os romanos. E aí imagine, vou entrar na casa dele. Rapaz, Jesus era disruptivo, Jesus era
completamente transgressor daquela época. Se visto hoje, ia ser preso. Como foi? Então estava lá, entrou na casa de Zaqueu. O Dr. Bezerra de Menezes falam alguns estudos que é Zaqueu reencarnado. Então, esse ser publicano aceitou mais rápido do que vocês, que são os estudiosos da lei, da primeira revelação. Como pode? Ele, Zaqueu publicano, já conectou e disse: olha, mestre, hoje você entrou em minha casa, se eu devo a alguém, eu dou metade da minha riqueza, e se eu tiver dilapidado o patrimônio de alguém, eu vou dar metade do meu dinheiro. Aquela conversa lá que eu não tenho de cabeça, que vocês sabem. Zaqueu foi arrebatado de um arrependimento ao se conectar com Cristo, mesmo não tendo sido um doutor da lei. A outra exemplificação, a meretriz, que é Maria de Magdala, uma prostituta que usou ao bel prazer o seu aparelho genésico, a sua energia sexual para o sexo desenfreado, e ela, como uma prostituta, quando viu Jesus, ficou doida, se apaixonou primeiro pelo homem, depois viu que ele era o Messias, e aí ficou louca, dodô, esse cara eu vou seguir, e foi atrás do cara de um jeito que ele apareceu para ela. Então era uma prostituta, conseguiu ser muito mais conectada com a proposta de Deus, de amor, de caridade, de aceitação, de acolhimento, de perdão, do que os outros que ficavam no sinédrio, detonando, destruindo todo mundo, criticando, julgando as outras religiões. Eles são um povo escolhido, só nós somos os povos que devemos honrar as escrituras, e ninguém pode vir senão através dos judeus. E aí, o que é que Madalena faz? Ela dá a demonstração cabal de que é possível a gente encontrar um processo interno de arrependimento e fazer uma transformação maravilhosa que ela fez. Se dedicou ao povo, que eram os filhos do Calvário, voltou para Jerusalém e morreu de lepra, junto com os leprosos, que ela não conseguiu deixar em nenhum momento. Ia cair no nariz, cair na orelha. Leia lá em Boa Nova, Maria de Magdala, que será, para título de convite, o próximo tema na Federação Espírita, chamado Evangelho, né? Encontro consagrado é sábado, e dia de Vivendo o Evangelho. Semana passada a gente estudou, no dia que Peixinho fez a última participação pública lá na FEEB, foi sobre a oração dominical, foi na segunda-feira, que ele fez dia 25, e depois ele desencarna no dia 30, sábado, e na segunda seguinte foi o capítulo que deu continuidade com Nádia, com o Marcel e com o Jamile, e fizemos uma homenagem, tá linda, vale a pena vocês verem. Fizeram uma homenagem para ele, e aí foi trabalhado, eu acho que foi a unção com o pai, eu e o pai somos uno, e agora, salvo engano, segunda agora, vai ser Maria de Madalena. Menino, vejam como é linda a passagem em Boa Nova, falando sobre Maria de Madalena. Tanto Joana de Cusa como Maria de Madalena são as duas narrativas daquilo ali que mexe profundamente comigo e me fazem acreditar, Maria de Madalena, que eu posso também chegar lá. Porque se Madalena viveu o que viveu e chegou onde chegou, ela demonstrou que ela conseguiu conectar com a proposta do Cristo, mesmo sem ter sido uma doutora da lei. Estava na esbórnia, estava na curtição, estava na frivolidade, estava na concupiscência, estava na lascívia, vivendo no mundo as suas paixões, mas algo conectou e ela falou: não, esse cara é o cara, eu vou seguir esse cara. E ela faz o que faz, entrega a sua vida em holocausto pelo Cristo. Assim foi outro, Saulo, esse doutor da lei. Então não jogamos aqui todos os fariseus, porque Gamaliel era um doutor da lei e era um cara diferenciado, que tinha uma visão sobre Jesus diferente, tanto que ele se aderiu ao Cristo depois. Quem lê Paulo Estevam vai ver. Gamaliel era um fariseu, era um doutor da lei, era um sacerdote. Saulo de Tarso era um sacerdote covarde, impiedoso, assassino, perseguiu os cristãos, mandou apedrejar Estevão. E no entanto, entrou em contato com o Cristo interno, Deus interno, divino que habitava nele, na estrada de Damasco, e ao ver, cair de joelhos, cego, Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus, o que queres que eu faça? Não aguento mais, tipo assim, eu não aguento mais, eu estou perseguindo Ananias, eu quero acabar com os cristãos, eles me perseguem em tudo que é lugar. Estevão. Saulo não aguentava mais aquilo, e ele se entrega ao Cristo, e vai entre Damasco, lá direi o que farás, e ele fica cego. Ananias consegue curá-lo, e aí, beleza, consegue curar a visão dele, ele fica no deserto 3 anos, e vai fazer a divulgação do Evangelho
como o apóstolo chamado dos gentios. Então é possível sim que tenhamos filhos da primeira hora que não quero e vai, e os outros que dizem eu vou, mas não vou. Resumindo, é muita conversa e pouca prática, pouca ação. Resumindo, é aqueles que ficam como sepulcros caiados pregando, e aí incluímos espíritas, protestantes, católicos, judeus, islamistas, do islamismo, qualquer tipo, candomblé, pessoas de qualquer denominação religiosa ou de não denominação religiosa, porque a vinha do Senhor não está ligada à sua religião. É qualquer trabalho útil, está no livro dos Espíritos. Qualquer forma útil de labor é considerado trabalho. Então, nós estamos na vinha do Senhor, como os trabalhadores da última hora. Será que vocês fazem parte do que disseram sim e não fizeram? Ou estão naqueles que falaram não quero e estão despertando a consciência para o que deve ser feito? Eu falo de mim, eu estou nos dois. Eu estou no grupo dos que disseram não vou não, nisso aí não, no primeiro momento da minha vida, nessa encarnação, não dá não, é muito, eu não quero essa zorra, mas depois quando eu vi, eu digo eu quero, eu vim, mas ao mesmo tempo eu faço parte do outro, que também disse sim ao Senhor, me vejo dizendo sim ao propósito que é o Evangelho, e me vendo não fazendo. Então eu estou vivendo as duas experiências dos dois filhos. Com certeza em mim habita os dois, o que diz sim ao Cristo, como falo com tanto ardor e tanto amor pelo que eu tenho sentido nessa conexão com o Evangelho, mas ao mesmo tempo eu não vivo, e está tudo certo, mas já tem um desejo ardente em mim, falta vontade firme, inquebrantável, para eu não sucumbir às paixões do mundo e às demandas que o mundo nos leva, mas eu estou no caminho. Mas também faço parte daqueles que disseram, não quero não vou não, que é barril. Não, eu não fiz isso nessa encarnação, porque quando eu fui chamado aqui para Cobem, em 1996, que eu fiz a entrevista com a nossa irmã Lívia, eu lembro como hoje, numa sala aí, se não me engano ali, que ela falou, meu filho, me deu as orientações, eu recomendo o grupo de estudo. Na mesma hora que ela disse aquilo, eu disse, gostei. Ela não me condenou, ela não disse para mim, não faça isso, meu filho, não faça aquilo. Eu disse, não, vai estudar, que é o que devemos fazer no atendimento fraterno, orientar para que vá para o Evangelho, estude, e não ficar aconselhando ninguém. Quem somos nós para aconselhar os outros? Ela me recomendou, olha, tem um grupo de estudo, tem isso, aquilo outro. Quando eu entrei, pego Nádia pelo braço, Nádia, você vai. Eu digo, já estudei um pouco. Não, vai entrar no grupo 1 mesmo. Ela coercitivamente, de forma arbitrária, você vai entrar aqui. Aí eu fiquei aqui no grupo 1, beleza, ela Isaurinha. E aí o coro comeu, tome de grupo de estudo, tome de sala de passe, tome de mediúnica. Então, é aquele que quando viu o chamado, na mesma hora quis, cair para dentro. Só que venham tentando ao longo desses anos, viver como Cristo nos quer que viva, coerente e congruente com tudo que eu falo, tudo que eu penso, e assim um dia viverei na prática o que é a proposta do Evangelho de amor, de justiça e de caridade. E aí eu finalizo minha exposição pedindo a Deus que me abençoe, que ilumine a nossa trajetória nesse planeta de provas e expiações, que envolva nosso querido, amado e amigo, mestre André Luiz Peixinho, nessa sua passagem para o mundo espiritual, e que nós sejamos os trabalhadores da última hora, que vivenciam o Evangelho na medida do possível, sem se culpar, sem se condenar, sem se julgar, mas nunca tergiversar no propósito em que vocês estão abraçando, que é o fanal que todos nós alcançaremos um dia, que é a nossa designação pessoal e o nosso aprimoramento intelecto-moral. Que Jesus nos proteja, nos guarde, nos guie, e até uma próxima vez. Muita paz. Que assim seja. O que dizer desta palestra tão rica, que nos leva a uma grande reflexão, né? Como é importante a gente estar conectado com esse Mestre Jesus, conectado para olhar para dentro da gente e buscar perseverar no caminho do bem, do estudo, do aprendizado, que nos leva a ter uma vida mais plena, sem culpa.